Flávio, o que acontece? Eu saí da instituição tem 2 anos. Graças a Deus por eu ter saído. Porque Jesus estava vendo meu sofrimento. Eu sofri durante 15 anos doente. E Jesus viu meu sofrimento. Foi por isso que ele me tirou. Eu quero contar alguns relatos que eu lembrei, tá? Que eu lembrei de quando eu estava lá dentro. Eu passei em uma instituição onde eu conheci uma obreira, muito gente boa, muito carinhosa. Ela e a família, eles eram da instituição todos. Era ela, a mãe e a irmã obreiras. Ela tinha 2 irmãs que não eram obreiras, que eram do mundo, como eles falam. E ela e a irmã trabalhavam com ferro velho, catando latinha, catando as coisas na rua. E eu fiquei muito amiga dessa obreira, porque ela que me acolheu quando eu entrei. Aparentemente eu achei que eu estava bem, mas eu continuava doente. Como eu disse no relato passado, eu tinha convulsões. E essa obreira me incentivou a largar os remédios. Foi onde a minha vida totalmente foi por água abaixo, porque eu dava mais convulsões. E eu andava muito com ela, porque eu tinha largado a escola, né? Eu tinha largado a escola por causa da igreja, que eu queria ter mais tempo para evangelizar. E eu ficava muito na casa dessa obreira. A mãe dela trabalhava com ferro velho e as 2 irmãs também, né? Ela e a irmã. E Flávia, eles eram a casa, miséria. Tinham que comer, mas assim, o básico. E ela sempre falava assim, porque você tem que dar o melhor para Deus. A gente tem que comer o melhor sempre. Só que quando eu estava na casa dela, o que eles comiam era mandioca e suco. Mas elas falavam que era o melhor aquilo. Hoje em dia eu vejo que aquilo não era o melhor. Aquilo não era fartura. Você comer asinha de frango com suco não é o melhor. Desculpa falar assim. Então, a irmã dela, que não era obreira, elas se enfrentavam muito, sabe? Elas chegavam a se agredir. Só que essa que cuidava de mim, eu vou colocar o nome dela como Erlaine, era o nome dela, tá? Erlaine. E eu pedia muito a irmã dela, a Kátia, falando que a irmã dela estava com... Na época eu achava normal, mas hoje em dia pensando, como que você vai a sua própria irmã sendo obreira? Ela tinha um espírito muito rebelde, sabe? Mesmo sendo obreira. E a gente ficou muito amiga. E ela me confidenciou algumas vezes que ela gostava de menina. Eu te juro, sabe, Flávia, que eu tentei deletar muita coisa da minha cabeça quando eu estava lá, depois que eu saí. Só que começou a voltar na minha memória coisas que eu passei. Foram 15 anos. Então, pessoal, eu falo para vocês, existe um mundo obscuro dentro daquele lugar. Pessoas que foram uma coisa, mas ocultaram para ser obreiro, como essa menina. Ela gostava de menina. Ela me disse que gostava de menina, mas que ela estava tentando se libertar e que o Espírito Santo ia libertá-la um dia. Tá? Mas mesmo assim ela estava ali, tirando os demônios. E eu vou falar mais para vocês. Quando eu estava nas reuniões de libertação, pessoas fingiam, tá? Que manifestavam. Eu mesma fui uma pessoa que fingia para que a reunião ficasse quente ali e o pastor pudesse ficar como um homem de Deus e que estava libertando. Eu me senti muito mal por fazer isso, mas eu já fiz isso algumas vezes
por pedido, por pedido do pastor. Eu lembrei disso hoje, gente, depois de 2 anos. E é muito forte falar isso, porque você está enganando as pessoas. Eu fingia que eu estava me debatendo, eu fingia que eu estava passando mal. E logo depois que acontecia isso, parece que eu estava enganando a Deus. E eu desmaiava depois disso, por ter feito isso, por não estar tomando remédio, por não estar fazendo meu tratamento, tá? E algumas vezes os pastores lá confidenciavam pra gente que a gente ficava muito sábado e domingo na igreja, que eles tinham coisas no nome deles. Ou seja, eles eram tipo laranjas, né? E teve um pastor que falava que ele comprava as coisas para ele. Pastores viviam bem, gente. Pastores que viviam mal. Mas eles sabiam da verdade. Flávio, eu queria só te contar isso porque eu lembrei hoje, tá? Eu lembrei, assim, eu acho que muita coisa ainda eu vou lembrar e vou falando. Eu só queria deixar esse recado para vocês, tá? Quem tá ainda, saia desse lugar. Quem tá ainda, não fique mais. Eu sofri durante 15 anos achando que era. Não, hoje em dia eu nem penso nesse ser, tá? Obrigada, Flávio.